Boa noite. Boa noite, irmãos. Quero deixar aqui um pequeno trecho de um versículo aqui que eu estava lendo, que fala sobre a parábola do rico e o Lázaro, que se encontra em Lucas, capítulo 16. Eu vou ler só o versículo 29 e vou dar um pequeno resumo. Lucas capítulo 16, versículo 29. Mas essa parábola ela vai do versículo 19 até o 31. Só que eu só vou dar uma resumida aqui. Lucas capítulo 16, versículo 29. Que essa parábola Deus falava muito no meu coração. Abraão disse-lhe, eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Nessa parábola aqui, o rico ele se encontrava no inferno. Ele se encontrava no inferno. E o tormento que ele passava naquele lugar era tão grande que ele falou com Abraão que se pudesse enviar uma pessoa, que ele tinha 5 irmãos, que Abraão enviasse uma pessoa para falar sobre o que poderia acontecer com eles se caso eles fossem para o inferno. E Abraão deu essa resposta a ele. E Abraão disse-lhe, eles têm a Moisés, o profeta Moisés, e os profetas que os ouçam. Então Abraão estava querendo dizer para ele aqui que ele já se encontrava no inferno, só que os irmãos dele, os 5 que ainda estavam vivos, ainda podiam ter uma segunda oportunidade caso escutassem tudo que Moisés vinha falando da palavra de Deus, tudo que Moisés vinha profetizando, as coisas que Deus dava para ele. E além de Moisés, naquela época tinha outros profetas, igual diz aqui. Então eu entendo, nessa passagem aqui, vou trazer para a realidade de hoje em dia. Hoje em dia muitas pessoas estão ouvindo falar sobre a vinda de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. Ainda temos uma oportunidade hoje de aceitar Jesus Cristo como o único Senhor Salvador. Ainda temos essa oportunidade, sendo que já tem países que a gente não tem essa facilidade de ter acesso à palavra de Deus como nós temos no Brasil. Tem países aí, meu amigo, que a situação é precária. Então hoje nós temos ainda a oportunidade de escutar a palavra de Deus, trazer para os nossos corações e nos libertarmos de tudo aquilo que hoje a gente acha que é agradável, mas que está nos levando para o inferno, que é os desejos da carne. Porque hoje em dia
ainda tem os profetas de Deus. Hoje em dia ainda é falado sobre a palavra de Deus. Mas muitas pessoas estão negligenciando a voz de Jesus Cristo, estão vivendo uma vida pecaminosa, estão vivendo uma vida que desagrada o coração de Deus. E tudo isso que você vem vivendo fora da palavra de Deus só vai te levar para o inferno. E depois que você for para o inferno e você já estiver num tormento, não adianta se arrepender, não adianta, não vai haver mais arrependimento, não adianta você querer ter compaixão pelos que ficaram e querer falar como que é lá no inferno. O inferno, irmão, se a gente lê na palavra de Deus, a gente entende que é um lugar de tormento eterno, constante. Quando a gente fala em constância, a gente entende que é uma coisa noite e dia, noite e dia, noite e dia, noite e dia. Então eu quero deixar esse pequeno versículo hoje. Se hoje nós, vamos colocar no contexto geral, se hoje nós fazemos coisas que desagradam o coração de Deus, que está nos levando a caminhar para o inferno, que a gente pare, repense, escute a voz de Deus, escuta a mensagem de Deus que ainda está sendo pregada a toda criatura enquanto ainda há tempo. Porque depois que soar o som da trombeta e Deus vai arrebatar sua terra, e Deus arrebatar sua igreja, perdão, já não haverá mais tempo. Haverá sim. Primeiro vai haver o primeiro arrebatamento, que Deus vai arrebatar sua igreja. Aí haverá uma grande tribulação durante 1000 anos, aonde procuram a morte e não encontrarão. Será um tormento infernal na terra. E para aqueles que ficarem nesse tormento, ainda vai haver uma segunda oportunidade para ser salvo. Mas se hoje nós temos a oportunidade de ser salvo já no primeiro arrebatamento, já é bem melhor. Porque o primeiro arrebatamento, Cristo vai arrebatar sua igreja antes de começar a grande tribulação, que é a promessa dele. Então nós não vamos passar por esse sofrimento, quem for arrebatado no primeiro arrebatamento. Então nós não vamos passar por esse tormento. Então, irmão, a palavra de Deus está sendo pregada. Vamos dar ouvido à voz de Deus. Vamos nos atentar às coisas que estão acontecendo. Os sinais estão aí. Basta que a gente tenha mais conhecimento. Não seja igual esse rico que ignorou todos os sinais. Não seja igual esse rico que pôde ajudar uma pessoa que não estava muito longe dele, estava na porta da casa dele, ele não ajudou, ele não serviu, porque a palavra de Deus diz que Deus veio para servir, não para ser servido. E se Deus, Jesus Cristo, veio para servir, o que me diz nós? Nós também temos que servir aqueles mais necessitados, nós temos que servir nossos irmãos. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Cristo. Então, o que Cristo fez na terra, nós temos que nos espelhar nele e fazer as mesmas coisas que ele fez. Então, irmão, você tem uma oportunidade nessa noite. Não deixe que sua vida se perca com coisas banais. Não deixe que sua vida se perca com desejos da carne. Não deixe que o diabo venha tirar de você a coisa mais preciosa que Cristo deixou para a gente nesse mundo, nessa terra. A coisa mais preciosa que Cristo Jesus deixou para a gente é a salvação.
para vivermos com Ele eternamente. O caminho é estreito, a porta é estreita para a salvação. Mas aqueles que conseguir trilhar esse caminho, grande será a sua vitória no final. Não opte passar pela porta larga, pelas facilidades que o mundo coloca na frente. Porque são desejos, são coisas que nós passamos, que não nos edifica e não nos leva à salvação. São desejos momentâneos. São desejos momentâneos. E essas são as distrações que o inimigo tem colocado hoje em dia. Hoje em dia. Então, irmão, tem a palavra de Deus. Procure a presença de Deus enquanto há tempo, para que você possa alcançar a tua salvação. Porque felizes seremos aqueles que estivermos ao lado de Cristo. Vamos procurar Jesus Cristo enquanto ainda estamos vivos, enquanto ainda podemos. Porque depois que morremos, já não há mais chance pra gente. Depois, quando Cristo vir arrebatar sua igreja, se você não for salvo, não terá mais tempo. Porque hoje em dia quase não se falam mais em inferno e na volta de Jesus Cristo. Mas as duas coisas são reais. As duas coisas existem. O inferno é real. O sofrimento é real. Então escolha trilhar o caminho da salvação. Que lá não vai haver tormento. Lá não vai haver choro nem ranger de dente, como diz a palavra de Deus que é no inferno. Então Deus ainda está tendo compaixão com nós, a humanidade, e está nos dando uma segunda chance de seguir o caminho dele. Então que nós sejamos prudentes e procuramos Deus enquanto podemos achar. E que essa palavra nessa noite possa entrar na tauba do seu coração e que venha fazer você refletir a forma que você tem vivido, o que você tem feito, se tem ou não agradado ao coração de Deus. Fica na paz, Deus abençoe.